o Bahia com o time reserva conseguiu triunfar contra a equipe do Vitória. O Vitória entrou para jogar o jogo da vida. O Vitória entrou para jogar o jogo, um campeonato à parte. O Bahia simplesmente entrou em campo para fazer desse jogo mais um jogo dentro do campeonato estadual. E, meu amigo, tivemos muitas coisas boas no jogo de hoje. Muitas coisas boas. Tivemos defensivamente praticamente intransponível. Tivemos o Ronaldo fazendo grande defesa. Tivemos Del fazendo o gol da vitória, o gol do triunfo, né? Tivemos ali o meio-campo muito consistente. Tivemos jogadores entrando nesse segundo tempo, jogando muito bem, e um Bahia mostrando definitivamente de que, nesse momento, o futebol baiano não tem disputa. Que no futebol baiano hoje não existe disputa. Acabou a disputa do futebol baiano. Desculpa a Vitória, desculpa a torcedor do Vitória, desculpa aí. Não tem. Hoje o Campeonato Baiano, meus amigos, não tem desculpa, pô. Não tem disputa, melhor dizendo. O Bahia, ele é o melhor time do futebol baiano, é o melhor time hoje do futebol do Nordeste. O Bahia entrou em campo hoje com o time reserva simplesmente para poder treinar, ajustar a pré-temporada, porque o foco já vai começar na semana que vem. O Bahia entrou em campo hoje pensando no Corinthians na próxima semana. Não pensou no Vitória, se vai ser campeão, se não vai ser. Entrou falando assim, ó, vamos entrar hoje para a gente dar ritmo aos nossos jogadores, vamos entrar hoje para a gente ver até que ponto o nosso time ele tá bom efetivamente para poder, de alguma forma, disputar o Campeonato Brasileiro, ver se defensivamente a gente entendeu, né, como é que a gente está aí defensivamente. E tudo hoje deu muito certo. Do Ronaldo fazendo grande defesa, ao Del fazendo um gol de autêntico camisa 9. Quero saudar também a atuação do Roman pela direita, saudar também a boa atuação do Iago Borducci, que definitivamente parece que está chegando aí no Bahia, pelo lado esquerdo. Inclusive, foi do Iago Borducci o cruzamento feito para o gol do Del, que a todo momento, a toda jogada, ele ergue a cabeça. Ele não simplesmente ele chega a bola e cruza de qualquer jeito, não. O Del chega na linha de fundo e cruza. Olhando pro... Aliás, o Iago Borducci vai na linha de fundo e cruza. Pro Del, que é uma realidade, cara. Esse garoto, ele é uma realidade. Ele simplesmente não treme em jogo nenhum. O Bahia, ele tem nas mãos uma pedra preciosa chamada Del. Ele é de uma frieza, meus amigos. Ele é de uma frieza excomunal. Ele é de uma frieza dentro da área jamais vista nos últimos anos. Pô. Não estou exagerando. Sabe por quê? Porque ele tem 17 anos, né? 16, mas ele tem 17 anos, o moleque. E decidiu um Bavi hoje. Hoje o Del entrou para a história. Quando se falar no Bavi 505, vai se falar no gol do Del, pô. Então eu acho que hoje, meus amigos, sacramentou, hoje fechou, né? Fechou completamente de que na Bahia não tem disputa. Na Bahia não tem de igual para igual. Porque hoje se viu um time entrando com um time enfraquecido, reserva, contra um time com força máxima, com 30 mil quase espectadores lá no Barradão, e não conseguiu ganhar a si mesmo. O Bahia não estava com a sua força máxima. O Bahia em momento nenhum empregou a sua força máxima. O Vitória a todo instante, o Vitória estava no que podia fazer, o Vitória estava fazendo tudo o que podia fazer, e o Bahia estava jogando a 50%, a 40%. E deixa eu falar uma parada aqui que o Pedro Augusto bem colocou aqui no chat, que é uma pura realidade, tá? Ainda teve aquele pênalti, pra mim foi pênalti no Eric Pulga, hein? O o Ramon, ele esqueceu completamente a bola e só foi no corpo do Eric Pulga. Aquilo ali, no meu mundo, aquilo ali era penalidade. Em nenhum momento ele foi pra disputar a bola. Ainda teve isso. Ainda teve essa situação de que esse pênalti pra mim foi claríssimo. Eu não entendi porque não deu. Tá? Ele esqueceu completamente a bola e foi só no jogador. E se a gente está falando de Ronaldo hoje pegando tudo, a defesa muito bem, o Roman pela direita muito bem, o Iago Borducci muito bem pelo lado esquerdo, o Del fazendo o que se espera dele, a gente precisa falar, infelizmente, também, que hoje eu acho que, na minha concepção, o Cauli, na minha concepção, mostrou que não dá mais para ele. Não dá mais para ele. O Cauli simplesmente foi nulo no jogo. Não produziu nada. Eu acho que hoje, nem com a motivação,
Você percebe quando um jogador não dá mais, é a partir do momento que todo time consegue evoluir, o cara fica estagnado. O Cauli estagnou, ele não consegue mais. E eu já costumo falar, eu já volto a falar, de que de repente seria melhor para o próprio Bahia você pegar o Cauli e usar ele como uma moeda de troca, vamos dizer assim, para você trazer um outro jogador? Será que seria conveniente trazer um outro jogador? Pode ser, né? O William José também entrou, mas não fez nada demais, né? Ele entrou e perdeu uma finalização já no segundo tempo. Cara, mas independente disso, foi uma vitória, foi um triunfo importante, foi um triunfo onde o Bahia mostrou que é muito superior. Evidentemente que eu estou falando a nível estadual, foi muito superior. E, cara, não tem disputa mais no Campeonato Baiano, pô. Acabou, não existe. Como tá botando aqui o Diego Bissetti, é um abismo gigantesco existente entre o Bahia e entre o Vitória. Quem perde é o Campeonato Estadual, mas o Bahia mostra que pensou muito mais alto do que o Vitória. O Bahia vai entrar definitivamente nesse ano de 2026 para disputar todas as competições. E o Vitória perdeu o primeiro título, vamos dizer assim, que eles vão disputar, que é ganhei do Bahia, não perdi pro Bahia, não perco pro... Ó, tá aqui, ó, 60, 40, 10 finalizações, os números foram até iguais, mas só que a grande questão é que eu não senti que em momento algum o Bahia estava dando o seu máximo, sabe? O Bahia não precisou dar o seu máximo para conseguir uma vitória importante contra a equipe do Bahia. Essa foi a sensação que eu tive. Momento algum, eu falei, pô, cara, o Bahia tá dando a vida, o Bahia tá... Não, cara. Não mesmo. A sensação que eu tive foi que meramente o Bahia fez o que tinha que fazer para conquistar esse triunfo. E conquistou um triunfo com tranquilidade. Com total tranquilidade, sabe? Não fez nada demais, nada de estratosférico, nada de gigantesco. Então, assim, o Bahia hoje entrou em campo para simplesmente fazer o seu papel, fez o seu papel, e muito feliz pelo gol do Del. Extremamente feliz pelo gol do Del, porque mostra que, às vezes, a resolução do problema, né, meus amigos, já está ali dentro do próprio clube. E você não precisa ficar se matando aí no mercado para, de alguma forma, você trazer outro atacante, ficar se humilhando para trazer outro atacante. Aí, bem lembrado também, tá? O Jailson, o Kika entrou bem pela direita, tá? O Kika entrou bem, entrou querendo jogo, entrou muito bem, entrou querendo jogo. Então, assim, o banco de reservas, trazendo mais um ou dois jogadores, na minha concepção, está bem munido de bons jogadores. Cara, e pro Vitória, hoje ficou claro pro torcedor que, independente do que o torcedor do Vitória queira fazer ou vá fazer, hoje as duas equipes estão em patamares completamente diferentes, cara. Hoje ficou muito claro pro torcedor do Vitória que por que eles façam a festa, que eles lotem o estádio, que o gramado seja ruim, que tudo aconteça, que o Bahia entre com o time reserva. Hoje é outra história, é outro patamar, não tem comparação hoje o Bahia com a equipe do Vitória. Então, meus amigos, o foco agora, próxima semana, Campeonato Brasileiro já vai começar. O Bahia hoje deu mostras que ofensivamente pode evoluir, tem evoluído, e que vai sim esse ano brigar no alto da tabela novamente. A gente não sabe até que ponto. Eu fiquei bem receoso com a entrevista do Cadu Santoro na ESPN, não prometendo nada grandioso, sabe? Não prometendo títulos, mas prometendo ficar no alto ali da tabela. Mas eu acho que esse ano é um ano de uma consolidação, onde o Bahia, de alguma forma, pode conquistar coisas maiores. E hoje, se alguém tinha alguma dúvida que quem mandava em Salvador, se alguém tinha alguma dúvida que em Salvador não tinha mais disputa, hoje ficou muito claro. Um time que entrou com 40% do que pode jogar contra um que entrou com o que tem de melhor para disputar a temporada, simplesmente o Bahia venceu sem fazer nenhum esforço.